galera. Ó, vamos falar dos times mineiros agora, porque acabaram as férias. Os jogadores do Atlético se reapresentam. É por isso que vamos acionar Ludiciance, que está na cidade do Galo, porque esse tempo que o Atlético teve sem jogo foi muito importante, principalmente para a turma que está ou estava no departamento médico. O que você tem de informações pra gente, Lud? Muito boa tarde. Ei, Marcelo, boa tarde pra você, boa semana pra todo mundo que tá nos acompanhando. Chega de férias, né? Fim de férias. O elenco do Atlético se reapresenta hoje aqui na cidade do Galo às 4 horas da tarde e existe uma grande expectativa para saber como é que Coelho e Arana, que estão fora, estão sem jogar desde maio, praticamente 2 meses, vão voltar desse período de férias. O departamento médico do Atlético preparou uma espécie de cartilha com atividades, treinamentos para todos os jogadores fazerem nesse período de férias, mais atividades específicas para os jogadores lesionados. Então, existe uma tendência de que eles voltem a jogar em julho, mas vai depender muito de como vão ser esses próximos treinamentos, né? Inclusive, o Galo tem a intenção de realizar um jogo-treino no final de semana, no sábado, só que ainda não tem um adversário definido, a gente vai ficar sabendo dos próximos dias. Tem um outro assunto no Galo, Lud, que é a confirmação de salários atrasados em um momento em que o clube ainda está tentando novas contratações para a temporada, né? O momento está complicado, né? O Atlético passando por essa crise financeira. Na última semana, o Paulo Brax, do Departamento de Futebol, realizou uma conversa com a imprensa. Os nossos setoristas Pedro Spinelli e Laura Rezende participaram. O Paulo Brax disse que o Atlético não vai entrar de forma agressiva nessa janela de transferências, que vão ser movimentos pontuais e que o Galo, nesse momento, procura um primeiro volante, mas ainda não tem um nome na mesa, então a gente acompanha a movimentação de mercado. Marcelo? Ele pode sair do Galo a qualquer momento. O Atlético está de olho na janela de transferências. E um nome chama a atenção nos bastidores. Rômulo, zagueiro de apenas 21 anos, pode estar de saída ainda nesta temporada. A ideia da diretoria é clara: emprestar o jovem para que ele ganhe mais rodagem, minutos em campo e evolua tecnicamente. Tudo isso faz parte de um plano para lapidar mais uma joia da base alvinegra. Sport na jogada. Mas tem um detalhe importante. Segundo o jornalista Heverton Guimarães, da Band, o Sport, que disputa a Série A, já demonstrou interesse no defensor. Mas a negociação não deve avançar tão rápido assim. O motivo? A possível saída de Igor Rabelo. Se ele realmente deixar o clube, o Galo ficaria com apenas Lianco, Júnior Alonso, Victor Hugo e o próprio Rômulo como opções. Nesse cenário, o jovem teria que ficar, pelo menos por enquanto. Raízes no Galo e passagem pela seleção. Rômulo tem história no clube. Chegou ao Atlético ainda no Sub-14 e se destacou nas categorias de base. Conquistou o Sul-Americano Sub-15 com a seleção brasileira em 2019 e esteve com a amarelinha até 2022. Na temporada atual, ele já entrou em campo 4 vezes, somando 281 minutos. No ano passado, foram 10 jogos e 1 gol marcado. Subiu para o profissional com Filipão e seguiu tendo chances com Gabriel Milito. Empréstimo pode ser bom para todo mundo. Se a negociação for concretizada, o empréstimo pode ser positivo para todos. O jogador ganha experiência. O Galo desenvolve uma peça importante e o futebol brasileiro segue revelando talentos preparados para o alto nível. O Atlético soltou como meta orçamentária para o ano de 2025, Grice, Rafa e o Cabidão, as seguintes competições, né? Chegar em, pelo menos, semifinal de Sul-Americana, quartas de final da Copa do Brasil e conquistar pelo menos 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Estas eram as metas orçamentárias que o Atlético definiu para o ano de 2025, né? Sem disputar a Libertadores aí desde 2019, vinha sempre disputando a competição mais importante do nosso continente. Agora pega um Flamengo numas oitavas, então Copa do Brasil, quartas, dá para passar? Dá para passar. É difícil? Mas dá para passar. 6º lugar no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana semifinal. Hoje, o time voltando hoje aos treinamentos. Qual é a meta que o Atlético consegue atingir, na sua opinião, Cabidão? Eu acho que a mais tranquila é a mais longe, por incrível que pareça. Eu acho que o Atlético tem mais possibilidade de chegar na semifinal da Sul-Americana do que nas quartas da Copa do Brasil e no 6º lugar do Campeonato Brasileiro.
Você acha que o Atlético Os enfrentamentos são mais tranquilos. O Atlético vai pegar o Bucaramanga agora no playoffs, na repescagem. Depois do Godoy. Depois do Godoy Cruz. E aí, obviamente, a gente vai falando ao longo dessa jornada do Atlético na Copa Sul-Americana. Mas pegar o Flamengo, o CJ, foi uma duchinha de água fria, assim. Ninguém vai assumir isso e tal, mas Não, foi dado ao que você podia pegar com relação à comparação, principalmente, cara, não tem como você achar que é bom pegar o Flamengo. Aí todo mundo fala assim, eu gosto de jogo grande, Você deve gostar realmente de enfrentar o Flamengo nas oitavas de final do que o CRB, né, cara pálida? Mas é isso, CJ. Então, para você, o Atlético hoje é uma realidade, seria uma semifinal de Sul-Americana. Mais do que um G6 cara, e um. Se o Atlético focar bem, ele é um dos favoritos a ganhar a Copa Sul-Americana, inclusive. Mas tem que focar, tem que se dedicar. E quando você faz esse processo, você necessariamente... Tem que largar o outro. Você larga o outro. É muito difícil você competir Mas não pode largar o brasileiro não, hein, Cabidão? Jamais, jamais. E aí, ô Gris, pra você, vendo que o Atlético, o que o Cuca tem em mãos hoje, a qualidade do time, do elenco, mas também influenciado por essa crise fora de campo, acho que quartas de final de Copa do Brasil nem era impossível de chegar. Não, o problema, sorteio. o problema é o sorteio. Normal. Ainda normal é possível, pro Atlético gente. é planejar estar nas quartas de final da Copa do Brasil e é o natural que aconteça. Mas deu um azar no sorteio. De fato, hoje ele não é favorito para estar. Ele vai jogar com o Flamengo é favorito para passar. Pode passar? Óbvio que pode. Óbvio que pode. Mas o Flamengo tem um favoritismo e isso dificultou um pouco uma meta que não é uma meta absurda, repito. A não meta é uma de meta estar absurda. nas quartas de final da Copa do Brasil não é uma meta previsível mesmo para o Atlético. É o normal de que ele esteja. Acho que se colocasse, por exemplo, como meta estar na semifinal da Copa do Brasil, já é um otimismo meio exacerbado para você colocar no início da temporada, para quase todos os times. Colocar essa meta é um otimismo meio exacerbado, mas quartas de final acho que é natural. De fato ficou difícil. Eu acho que a semifinal de Sul-Americana é absolutamente possível. Concordo com o Cabide, acho que o Atlético é um candidato ao título, se levar a competição a sério. E G6 brasileiro, acho que o Atlético tá no bolo, tá na briga. É difícil, cara, principalmente porque vai depender do que acontecer nas outras competições, né? E dependendo, Gris, também, um G7, um G8 indo para Libertadores, que é o que o torcedor quer. Sim. Né? E o clube também. Agora, Gris, Cabido, amigos, eu confesso para vocês que eu imaginava que quando o Atlético se transformasse em SAF, nós não iríamos ter mais notícias associativas. Como assim, CJ? O clube deve férias, parte das férias aí aos atletas, atrasos salariais. A gente vê esse tipo de notícia mais corriqueira e, não vou falar normal, porque isso não pode ser normal, né? Nem comum. Então não vou nem tecer aqui algum adjetivo positivo ou negativo com relação a isso, porque posso me equivocar. Mas eu não imaginava SAF Atlético, SAF Cruzeiro, SAF Botafogo, sabe? Clube Empresa, com notícias de associação. Porque isso, no passado, era muito comum. E o Rafael Miranda, que é o nosso ex-atleta aqui, sabe muito bem disso. Inclusive tem clube que deve ele até hoje. Mas eu imaginei lá em 2020, 21, 22, se transforma em 2023, mas ali já tinha presença forte na gestão do Sérgio Coelho, desses 4 R's, desses mecenas, desses empresários, né? Colocando um dinheiro, ajudando, mas essa notícia, Cabido e Gris, eu não imaginava ter mais no Atlético. Acho que não cabia mais dever clubes, dever atletas. Vende o Paulinho, não paga o Paulinho. Deve férias para jogador. O presidente do Cuiabá entra com ação não sei aonde. O presidente do time tal tá querendo acionar a FIFA porque o atleta não paga. É empresário de jogador reclamando. Me surpreendeu negativamente, confesso. Não pode normalizar isso. Acho que a todos, né? Acho que ninguém esperava de fato que isso fosse acontecer. Não é certo. Não deveria ser aceitável. Né? Por mais que todo mundo, às vezes, cara, se enrola e tudo mais, mas enfim. O Atlético tem acontecido com uma frequência muito grande, né? Há mais de ano a gente está falando quase que todo mês de algum problema, seja com algum outro time, seja com os próprios jogadores. E assim, uma coisa é você ter encontrado um esqueleto na gaveta de uma dívida de 10 anos atrás que você não sabia, que de repente apareceu, que você tem que pagar, mas em geral a gente está falando de dívidas que foram contraídas por esse grupo, né? De salários, de venda de jogadores da atual gestão.
de compra de jogadores da atual gestão. Então, enfim, de fato não pode acontecer e o Atlético vai precisar buscar soluções. Tenho certeza que eles estão buscando, mas eles vão ter que acelerar essa busca, né? Porque vai começar... Isso começa a ser um problema para o clube, como um todo. Porque daqui a pouco ninguém quer negociar mais com o Atlético. O jogador não quer vir? Porque, em geral, os outros times estão pagando agora, né? A gente tem tido menos caso de calote no futebol brasileiro, de comprar e não pagar e tudo mais. Os grandes, assim. Então, daqui a pouco os times não querem mais negociar, daqui a pouco os jogadores não querem mais vir, porque o salário está atrasando e tudo mais, e a concorrência está pagando em dia. Vai ter que encontrar soluções e soluções rápidas. O que me chama a atenção, CJ, é porque quando a gente tem informações sobre que o Atlético, ele tá, obviamente, se não tivesse os juros, principalmente a dívida, o Atlético estaria ali no 0-0, com relação à questão do faturamento, do lucro, enfim. O Atlético, ele precisa ter um choque. O Atlético, ele trabalha muito mais, ele gasta muito mais do que ele poderia gastar, CJ. E a conta não fecha e em um momento vai estourar. Ou resolve o problema, ou a gente vai perpetuar falando isso aqui. Como aconteceu ao longo da década de 90, a gente falou ao longo dos anos 2000. Não tem outra solução. Ou você aporta, ou você fecha a torneira, CJ. E fechar a torneira, para mim, ela se faz necessária em todos os aspectos para você ter um controle de gestão muito maior do que você está tendo. O custo hoje do Atlético é extremamente alto. É extremamente alto. E o faturamento e, obviamente, a rentabilidade do clube não está conseguindo se manter nesse patamar para a situação ficar equalizada. Então, assim, o Atlético ele precisa tomar uma decisão importante, CJ. Não dá para adiar mais. Infelizmente, parece que essas notícias elas estão ficando rotineiras e a gente provavelmente vai falar de mais coisas aqui ao longo da evolução dessa situação do Atlético. O Atlético precisa fechar a torneira, CJ. Não tem mais para onde escapar. Ou aporta ou seca. Até não aportando... é nem fechar a torneira, é vou secar falando essa sério torneira. com você. Até aportando, vai precisar fechar um pouco a torneira, CJ. Não tanto, obviamente, sem o aporte, mas vai precisar também. Precisa de um choque. O Atlético hoje precisa de um choque.